Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei, versão diária por causa do estado de emergência. A Rádio Renascença quer ajudar os portugueses a perceber melhor os seus direitos e deveres neste período crítico da vida coletiva. Hoje temos em linha o advogado Pedro Antunes, da Sociedade de Advogados CCA. Obrigada, Pedro, por estar de novo connosco. Primeira pergunta: alguém que pede para não se identificar, trabalha numa grande empresa de retalho que está fechada ao público, mas continua a funcionar de portas fechadas. Os funcionários do escritório estão em regime de teletrabalho, mas os das vendas, que normalmente trabalham diretamente com o público, foi-lhes dada a opção de tirar férias, não trabalhar e não receber, portanto terem faltas justificadas, ou trabalhar e receber. Na autorização de circulação emitida diz que a continuação do trabalho é essencial ao funcionamento da empresa. Mas a verdade, diz este nosso ouvinte, é que não são vendidos produtos ou serviços essenciais. A empresa pode, de facto, continuar em funcionamento interno, obrigando os trabalhadores a tirar férias ou a expor-se, seja no próprio ambiente de trabalho, seja no deslocamento casa-trabalho. Pedro, que resposta tem para estas dúvidas? Muito obrigado pelo convite, uma vez mais à Rádio Renascença, e saudar os ouvintes. Os termos do Código de Trabalho: o empregador não pode marcar unilateralmente férias, exceto num período que se compreende entre 1 de maio e 31 de outubro. Fora desse período, é obrigatório que haja o consentimento do trabalhador. Posto isto, nos termos também do decreto-lei que veio executar a prorrogação do estado de emergência, o teletrabalho é obrigatório sempre que as funções do trabalhador assim o permitam. Neste sentido, caso as funções dos trabalhadores do departamento de vendas sejam compatíveis com este regime, deve ser esse o regime a adotar, evitando deslocações e exposições desnecessárias. Contudo, caso as funções que desempenham não sejam compatíveis com o teletrabalho, as deslocações ao local de trabalho mostram-se necessárias e legítimas. O facto de a declaração de circulação indicar que a deslocação ao trabalho é essencial ao funcionamento da empresa não implica que tenha de fornecer produtos ou serviços essenciais. Implica, sim, que para o correto funcionamento da empresa é necessária a deslocação às suas instalações, o que então, face ao exposto, a empresa pode, de facto, continuar em funcionamento interno, cumprindo com o disposto na lei, ao permanecer fechado ao público, o que poderá implicar a deslocação dos seus trabalhadores. Muito bem. Uma segunda pergunta: Fábio Patoca pretende ser esclarecido sobre o caso da irmã, que tem 2 crianças de 3 e 4 anos e trabalha no apoio domiciliário. Sendo mãe de 2 crianças menores, foi para casa, foi-lhe passado pela Segurança Social um documento para o efeito de 31 de março a 9 de abril. Entretanto, ligaram-lhe do emprego, dizendo que o documento estava sem efeito, alegando que a instituição em causa é uma IPS, um serviço essencial, por trabalhar no apoio domiciliário, logo estaria na mesma situação do pessoal de saúde. Entretanto, deram-lhe férias de 1 a 15 de abril, sem o consentimento dela, e informaram-na de que teria de voltar ao trabalho dia 16, amanhã. Portanto, este nosso ouvinte pergunta se a irmã é mesmo obrigada a ir trabalhar, caso não seja, como deve proceder. Bem, mais uma vez, para-nos esclarecer que nos termos do Código de Trabalho, o empregador não pode marcar unilateralmente férias, exceto no período que eu já tinha referido, de 1 de maio a 31 de outubro. Fora desse período é obrigatório ter o consentimento do trabalhador. Logo, a IPSS não podia ter marcado férias de 1 a 15 de abril, podendo, inclusive, aqui a irmã do ouvinte denunciar esta situação à ACT, a Autoridade para as Condições do Trabalho. Como a instituição para a qual a sua irmã trabalha não está encerrada, poderá procurar saber que escola se encontra aberta para receber os seus sobrinhos, porque uma vez que a profissão da sua irmã é equiparada a um profissional de saúde, há determinadas escolas que se mantêm abertas para receber os filhos desses profissionais. Por cada agrupamento de escolas há um estabelecimento de ensino que promove o acolhimento dos filhos ou outros dependentes a cargo dos profissionais de saúde, forças de serviço de segurança, etc. Portanto, enquadraria-se aqui numa destas situações. De qualquer forma, se a escola se encontra aberta, não for próxima da casa da sua irmã, poderá então justificar a sua falta devido à necessidade de prestar assistência a filhos, recebendo um apoio da Segurança Social de 66% do vencimento, mas tem de declarar no tal requerimento para a Segurança Social
que o seu marido não pode faltar ao trabalho para ficar a tomar conta dos filhos, o que parece também ser o caso. Portanto, é esta a via. Muito bem. Uma terceira questão. Fernando Pereira, ele diz, numa empresa que tem trabalhadores em teletrabalho e outros a trabalhar normalmente, pergunta se estes últimos, uma vez que correm riscos eles próprios e de contaminarem a sua família, se não deviam ter direito a um subsídio de risco. É uma pergunta que eu tenho visto ser colocada por parte de pessoas que trabalham em empresas onde temos as duas situações, trabalhadores em teletrabalho e trabalhadores presenciais. Qual é a resposta, Pedro? Pois também nos termos do decreto-lei que veio executar a prorrogação do estado de emergência, mais uma vez o teletrabalho é obrigatório sempre que as funções do trabalhador assim o permitam. Neste sentido, caso as funções dos trabalhadores sejam compatíveis com este regime, deve ser esse o regime a adotar, evitando as tais deslocações e exposições desnecessárias. Havendo trabalhadores a trabalhar normalmente por as suas funções não permitirem o teletrabalho, tal não implica o pagamento de um subsídio de risco, ou pelo menos não está previsto no decreto-lei que referi. Na medida em que não é expectável, portanto, também não é expectável obrigar uma empresa a incorrer em custos acrescidos por se encontrar numa situação que também não se colocou voluntariamente, mas sim por força das circunstâncias. Portanto, aqui neste caso, a empresa poderá e tem a possibilidade de proceder a esse pagamento, se assim entender, mas não é uma obrigação. Ok, ficou claro. A Lena coloca a seguinte situação. Estava desempregada e com subsídio esgotado quando assinou o contrato de 1 ano, tinha 28 dias de trabalho quando se deu o estado de emergência e logo nesse dia recebeu a carta de despedimento que alega o período experimental para terminar o contrato. Tinha colocado requerimento ao rendimento social de inserção antes, mas deu baixa devido ao contrato que assinou. Agora diz está sem rendimento e não sabe até quando. Como hei de resolver este imbróglio? É mesmo um imbróglio. Não tenho televisão ou net e acho uma agressão, diz ela, os apelos para me ligar à internet e assim estar a par das notícias. Tem boas notícias para a Lena ou não? Infelizmente é legítima a tal denúncia no período experimental por parte do seu empregador, sendo certo que tratando-se de um contrato com duração superior a 6 meses, tal período corresponderia a 30 dias. Portanto, à partida, se foi feito nos 28 dias, era possível. Também de notar que o período experimental pode ser excluído por acordo das partes, mas calculo que nesta situação tal não tenha ficado previsto no contrato de trabalho. Assim sendo, a situação em concreto não se encontra diretamente prevista em nenhuma das medidas excepcionais em vigor de apoio, pelo que não resta outra hipótese aqui ao ouvinte sem ser pedir o requerimento do rendimento social de inserção. Que já tinha pedido antes e que, entretanto, anulou. Um último caso, temos que responder muito rapidamente. É motorista, trabalha para a Uber, tem a sua própria empresa, de que é sócio-gerente. Pergunta que apoio pode ter do Estado e se faz sentido ter de pagar a mesma percentagem para a plataforma Uber que pagava antes desta crise ter começado. Relativamente à questão dos pagamentos à plataforma Uber, é uma questão de estratégia comercial da própria plataforma e com a qual terá que tentar negociar diretamente. Pelo que é público, acho que não houve nenhuma redução dessa percentagem. Relativamente aos apoios do Estado, tratando-se de um sócio-gerente, consoante a sua situação em concreto, poderá optar por uma das seguintes opções. Caso tenha a seu cargo trabalhadores por conta de outrem, pode requerer o layoff simplificado, alegando uma quebra de faturação de 40% e, portanto, uma paragem total ou parcial da empresa. Caso não tenha a seu cargo trabalhadores por conta de outrem e no ano anterior, ou do pedido, neste caso 2019, tenha tido uma faturação comunicada através do e-fatura inferior a 60 mil euros, terá acesso a um apoio financeiro com a duração de 1 mês, que poderá ser prorrogado até 6 meses. E, portanto, aqui poderá pedir este apoio. Pedro Antunes, da Sociedade de Advogados CCA, muito obrigada pelos esclarecimentos que nos trouxe. Voltamos amanhã para mais perguntas e mais respostas. Em nome da lei.